Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos falar sobre o livro de Patrick Artus e Marie-Paul Virard, A Globalização, o pior está para vir. A globalização, o pior está para vir. Um livro de extrema importância que foi escrito, portanto, no contexto da chamada crise dos subprimes em 2008 e que, de facto, é importantíssimo em termos económicos para entendermos o que é que se está a passar hoje, o que é que se passou nessa altura e como é que, portanto, veio, a ser desenvolvida a economia até chegar aos nossos dias. E, meus amigos, estes dois autores não poupam nas palavras ao escrever este livro, que é um livro que fala principalmente na quebra da economia ocidental, no crescente surgimento das economias emergentes dos países asiáticos, principalmente do chamado BRIC, não é? Os países não alinhados com o G7 e todos os países ocidentais, prefazem a Europa, principalmente os Estados Unidos, e nós vamos então começar a análise deste livro, portanto, da editora Livre, que foi escrita em 2010, até algum tempo, mas que foca principalmente no aspecto dos subprimes, também na grande crise dos subprimes. Mas atenção, este livro, já nessa altura, esses dois autores conseguiram, digamos assim, antever, ou digamos assim, prever toda a queda da economia, digamos assim, que nós estamos hoje a assistir. E atenção, porque isto, como está aqui escrito no título, vai ficar pior, meus amigos. Então, vamos começar no prefácio, onde nós vamos ver os novos atores emergentes. Vamos ler algumas passagens. Portanto, os novos atores emergentes em que podemos ler o seguinte. Portanto, deixe-me ver, em que nós vamos ter, portanto, está aqui na página 18, exatamente, e vamos ler o seguinte. Pela primeira vez, desde há séculos, o Sul representa agora metade da produção mundial. A China, a Índia, a Rússia asseguram, doravante, a maioria do crescimento mundial. E, a acreditar no economista americano Angus Madison, em 2005, os países emergentes deveriam pesar cerca de 65% do PIB mundial, com 3,1 bilhão de dólares no final de 2007. O PIB da China ultrapassou, aliás, o PIB alemão e instalou-se no terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e do Japão. Isto em 2017, meus amigos. E prosseguimos com a análise dos autores. A globalização iniciou ou contribuiu para alimentar um certo número de tendências pesadas que não são sustentáveis a longo prazo. Quais são essas tendências? Em primeiro lugar, a abertura das trocas entre os países avançados e países emergentes. O autor vai falar aqui muitas vezes dos países emergentes. Desencadeou uma transferência de atividades dos primeiros para os segundos, portanto, dos países já consolidados para os países emergentes. A irrupção de grandes países emergentes, em particular a China, a Índia, o Brasil, todos os restos dos países asiáticos, a Rússia, como atores principais no concerto económico mundial, baralha profundamente as cartas e abala como nunca a geografia das atividades produtivas, dos empregos em toda a parte do mundo, dos países ocidentais. Portanto, isto, para mim, uma das passagens principais do livro. E agora vamos aqui na introdução, na página 15, e vamos ver a globalização, formidável máquina de desigualdade. Vejam bem quais são os termos que os dois autores aqui empregam. E podemos ler o seguinte. O cimento que aproximou as economias e os povos, a globalização, tornou-se numa formidável máquina de desigualdade
que ateia as fogueiras das desordens de toda a espécie, financeira, económica, sociais, ambientais, por aí fora. Portanto, para se ver aqui também, que tenho falado sobre isso, entre a diferença entre globalização e globalismo, hoje não vamos falar do globalismo, que é uma ideologia, não é? Principalmente uma ideologia dentro das elites financeiras e tecnológicas, não é isso que vamos falar. Vamos falar no processo de globalização que já vem de há muitos séculos e até já quase podemos dizer desde as trocas comerciais das antigas civilizações. E aqui estes dois autores nos falam dos problemas da globalização. Daí o próprio título do livro, A Globalização, pior está para vir. E podemos ver noutra passagem na página 20, transferência de rendimentos da globalização. Página 20. Mas primeiro para não tornar isto confuso, vamos ver aqui 5 capítulos, uma introdução, 5 capítulos e uma conclusão. Primeiro capítulo, uma máquina não igualitária que mina o tecido social. Capítulo 2, um caldeirão que queima os recursos e acelera o aquecimento global. O autor aqui fala sobre o aquecimento global. Terceiro ponto, uma máquina de inundar o mundo de liquidez. Vamos ver o que é que isso significa. Quarto ponto, excesso de capitalismo financeiro. Quinto ponto, uma centrifugadora que pode fazer explodir a própria União Europeia. E por fim a conclusão. E agora sim, na introdução, portanto, como eu li, vamos ver aqui, antes de lermos essa passagem da página 20, vamos ver na introdução o diagnóstico das crises, página 8 e 9. E vamos ver o diagnóstico que o autor nos fala, os autores. A partir de 2007, era comumente admiti-lo, evocámo-lo longamente na primeira edição desta obra, não é? Que foi a primeira edição, que o mundo estava afetado por fatores estruturais de fraqueza e por crises. Por um lado, havia excesso de liquidez, com um crescimento muito rápido das reservas cambiais na Ásia e nos países produtores de petróleo, devido ao déficit externo dos Estados Unidos, e por outro, com as políticas monetárias muito expansionistas que haviam sido levadas a cabo para se sair da crise das ações dentro de 2001 e 2002, que houve uma crise também nessa altura. Igualmente relacionada com isto, a insuficiência de poupança nos Estados Unidos desemboca no déficit externo e na criação monetária mundial através da acumulação de reservas cambiais fora dos Estados Unidos. Enfim, igualmente e relacionadas às políticas monetárias, foram cronicamente, portanto, expansionistas, com taxas de juros que permaneceram inferiores às taxas de crescimento, mesmo em períodos de forte crescimento. Toda esta evolução provocaram um crescimento muito rápido do crédito das empresas no final dos anos 90. Vejam bem, portanto, tem que se recuar muito para trás. Uma coisa que temos que perceber em economia, para perceber esses fenómenos na economia, tem que se puxar, como eu digo, a quatro atrás, como eu costumo dizer, e estudar toda a evolução económica até chegar aos nossos dias. Porque senão não se consegue perceber. Se nós queremos perceber, por exemplo, se nós queremos perceber a crise de 2007 e 2008 dos subprime, temos que investigar para trás. Portanto, todas essas evoluções provocaram um crescimento muito rápido do crédito das empresas no final dos anos 90 do século XX, das famílias a partir de 2002, associada à bolha dos preços dos ativos, ações no final dos anos 90, do imobiliário residencial de 2002 e 2006. Vejam bem, já as bolhas que vinham já de trás. E depois podemos ler. Em 2007, a crise manifestou-se através dos subprime, forte subida das taxas de incumprimento neste segmento do mercado imobiliário americano e, logicamente, descida dos preços dos ativos ligados aos subprime. Foi igualmente evidente a partir de 2007 que o mercado imobiliário americano sofreu uma reviravolta. Baixa das vendas de casas, baixa do preço do imobiliário, mas a crise dos subprime é uma crise de fraca dimensões. Os prejuízos dos subprime são limitados. 1,1 mil milhões de dólares no auge. Os reajustamentos de taxas de juros de crédito subprime que desencadearam os defeitos desaparecem praticamente no início de 2009. A partir de 2007, observa-se todavia um alargamento da crise aos outros mercados. Ações, crédito, obrigações de empresas, derivados de crédito, por aí fora, mercados imobiliários e dívidas dos bancos. Os ABCs, produtos de titularização de créditos, diferentes dos ligados ao imobiliário residencial. Portanto, aqui os autores fazem uma pequena, digamos assim, avaliação do que é que desencadeou na crise dos subprime, não é? Ou dos subprime. E agora sim vamos ler, portanto, temos primeiro, exatamente, agora vamos ler sim na página 20,
podemos ler A Transferência de Rendimentos da Globalização, página 20, e podemos ler: na verdade, a globalização é uma enorme máquina a pegar no rendimento de uns para o distribuir aos outros, o que tem efeitos nos modelos económicos, nos níveis de vida e nas desigualdades, mas também no meio ambiente, no sistema monetário internacional, na democracia, enfim, por aí fora. Essas forças centrífugas estão intimamente ligadas entre si e depressa deveriam revelar-se insustentáveis. Aqui o diagnóstico muito bem feito aqui dos autores. Na página 26 temos efeito das deslocalizações que começaram mais ou menos nos anos 90, aqui os autores falam em 1995. Depois podemos ler na página 34, mas antes vamos ler outra coisa. Mais circulação de moeda líquida, que é e tem sido a política dos bancos centrais. Página 22, lemos. Podemos ler. Portanto, uma especulação que não hesita em enriquecer-se com os preços, portanto, de várias mercadorias, a ruína dos mais pobres, enquanto as autoridades monetárias parecem resignar-se em regular os ciclos económicos através da liquidez, isto é, através das bolhas, seja qual for o preço para os atores da economia real. O Banco Central Americano salva os bancos, mas não se importa de inundar o mundo com liquidez. Portanto, mais circulação de moeda. O desperdício dos recursos raros prossegue como se nada fosse, agulhonado pelas exigências de um crescimento cada vez mais insustentável. Ou seja, eu costumo dizer, pôr panos para remendar é assim que os bancos centrais têm feito. Portanto, depois lemos na página 47, que eu creio ser a ideia central deste livro, que eu vou novamente mostrar, a globalização. Portanto, o pior está para vir. E vamos ler aqui a ideia central do texto, do livro, e podemos ler. A realidade surge em toda a sua nudez. A globalização faz, de facto, vencedores, mas também perdedores. Inclusive, e talvez em primeiro lugar, no campo dos países avançados, e o pior está provavelmente para vir, porque longe de se deter num tão bom caminho, os países emergentes vão continuar a conquistar cada vez mais depressa partes do mercado no âmbito da nova especialização internacional que se desenha em torno de 3 eixos. Troca de bens sofisticados que exigem portanto, know-how muito qualificado, trocas de bens, gama média, indústria tradicional, e base de trabalho mediante qualificação. E, por último, serviços não trocáveis que requerem um trabalho pouco qualificado, serviços e atividades protegidos nos países avançados e agricultura nos países emergentes. Meus amigos, aqui, para mim, está um diagnóstico, uma pequena passagem que nos mostra, de facto, principalmente com o fenómeno das deslocalizações, com o enfraquecimento das indústrias no mundo ocidental, e com o fortalecimento das novas economias emergentes, quais são os fatores que a globalização tem desencadeado, não é? E vamos prosseguir. No capítulo 2, um caldeirão que queima os recursos e acelera o aquecimento. Aqui vamos ver a globalização queima as matérias-primas, segundo esses autores, na página 51. Portanto, mas antes vamos ler aqui também na página 47, esta passagem também muito interessante. O mundo pode fechar-se a quando da primeira globalização, porque aqui os autores nos falam na primeira globalização, com várias, não é? Portanto, a maioria das elites, designadamente nos meios económicos, estava persuadido de que ele se tinha aberto para sempre, não é? O tal mundo cor-de-rosa, sem fronteiras, de que se falava muito também nos anos 90, princípio de 2000, tese de Fukuyama, não é? Que fala muito sobre o fim do homem e também desse tal mundo, dessa tal globalização cor-de-rosa, não é? Sabemos agora, com os historiadores americanos Neil Ferguson e Harold James, que não resistiu aos desastres do século XX e que terá sido preciso esperar pelos anos 80 para que o planeta conhecesse de novo o grau de abertura de antes de 1914. Na verdade, a questão da perenidade da globalização como sistema económico internacional aberto coloca-se de novo
muitos especialistas em todo o mundo, como os americanos Ray Abdelai, Adam Siegel e outros economistas, como o francês Eloy Laurent, colocam cruelmente a questão: e se fosse o princípio do fim? Até mesmo um partidário entusiasta da globalização feliz, como o economista Paul Krugman, se tornou, portanto, Paul Krugman, bem conhecido dentro do meio económico, que se tornou, como se viu, singularmente reservado acerca do seguimento dos acontecimentos. E mais em baixo lemos, sempre na página 47, sem esquecer que os países avançados são, doravante, incapazes de fabricar novamente os bens cuja produção deslocalizaram. Bem, meus amigos, eu vou ler esta frase para nós conseguirmos perceber. Sem esquecer que os países avançados, portanto, Europa, Estados Unidos, principalmente Europa, são, doravante, incapazes de fabricar novamente os bens cuja produção deslocalizaram, meus amigos. Uma vez deslocalizada a produção, finish. E que uma parte importante das importações provenientes dos países emergentes corresponde à produção de firmas ocidentais, americanas ou europeias implantadas nesses países. Meus amigos, um diagnóstico fantástico desses dois autores que nos explicam o desastre do caminho da globalização. Então, na página 51, a globalização queima as matérias-primas. Agora sim vamos ler aqui o que esses autores nos estão escrevendo. Portanto, deste ponto de vista, a globalização não é apenas uma máquina não igualitária, é também um enorme caldeirão que queima a energia e as matérias-primas, como os danos colaterais que se imaginam no meio ambiente. E, meus amigos, em relação às alterações climáticas, eu não vou aqui falar sobre isso. É um tema muito polémico, não é aqui o interesse deste canal. Mas há uma coisa que nós temos que perceber. O fenómeno da poluição e da queima das matérias-primas é real. Ele existe e é um problema grande. E não são as populações que o fazem, como nos querem fazer crer a comunicação social e alguns estudiosos e autores dentro da economia. Não. Os responsáveis são as grandes firmas económicas, financeiras e tecnológicas, meus amigos. E esses autores aqui explicam isso. Portanto, e aqui na página 54, aqui os autores falam da China como sendo um dos maiores consumidores de energia. Página 54, vamos passar. No capítulo 3, uma máquina de inovar o mundo de liquidez. Aqui é importante vermos isso. A origem da crise, excesso de liquidez, emissão de mais moeda. Meus amigos, aqui na página, portanto, vamos ler, eu tenho aqui apontado, na página 78. Nós temos que perceber uma coisa. Há uma crise. Para combater esta crise, os vários governos, portanto, o Banco Central Europeu, ou o Fundo Monetário Americano, ou então alguns bancos centrais, fazem o seguinte. Bom, para conseguirmos suportar, portanto, os efeitos negativos económicos, vamos emitir mais moeda. Vamos pôr mais moeda em circulação. Meus amigos, isto é a mesma coisa que tentar remediar algo sem sequer solucionar o problema. Portanto, eu tenho uma dor de cabeça. Vou dar esta ilustração. E vamos fazer de conta que esta dor de cabeça é uma doença gravíssima que eu tenho. Vamos imaginar, vamos conjunturar. E então eu, para passar a dor de cabeça, vou tomar um Benuron, uma coisa qualquer, não é? Com o objetivo de tirar a dor de cabeça. Não com o objetivo de tratar a doença. Vocês estão a entender um pouco o que eu estou a querer dizer. E a emissão de mais moeda, pôr mais moeda em circulação, não resolve absolutamente nada. Pode momentaneamente ajudar muitas situações económicas, mas não ajuda a longo prazo. Antes, pelo contrário, vai criar ainda mais, taxas negativas, ainda vai haver problemas económicos de maior relevo ainda, não é? Como vários problemas, como, por exemplo, a destruturação completa a nível, portanto, da produção e do emprego, não é? Porque a emissão de mais moeda não resolve o problema. E esses autores aqui explicam isso. Aqui na página 78 vamos agora ler o que os autores nos dizem, para compreendermos um pouco melhor. Eis a origem da famosa cornucópia depois da abundância. Eis de que modo se alimenta o crescimento da liquidez mundial. Vamos prestar atenção a esta passagem. Ao ritmo de 14% ao ano, no início de 2008, os autores focam
aqui nesta data, ela enche o depósito de gasolina da máquina com efeito de riqueza dos grandes países da OCDE, através da subida regular do crédito e dos preços de ativos. Estimula a procura e, consequentemente, o investimento, mascarando assim, cuidadosamente, a cruel realidade, a diferença de crescimento estrutural entre as diferentes regiões do mundo, que é o que eu estava a dizer, entre os países emergentes e os países já consolidados. Portanto, a diferença de crescimento estrutural entre as diferentes regiões do mundo, este desequilíbrio mundial é o reflexo de uma anomalia que não é sustentável a prazo. Voltaremos a isto. Evidentemente, excesso de liquidez quer também dizer juros anormalmente baixos, as taxas baixas, como eu falei, o que contribui para o excesso de endividamento e a subida dos preços dos ativos. Bem, aqui só nesta passagem já podemos fechar o livro e ir embora, porque já está aqui tudo dito, não é? Desses dois autores, não é? E vamos continuar. Portanto, na página 80 e 81 lemos baixar as taxas e aumentar a liquidez. Vamos agora ler novamente, não é? E vamos ler o que os autores aqui nos dizem. Portanto, bancos centrais, governamentais, instituições financeiras, bancos comerciais, reguladores, cada um no seu respectivo lugar, trabalhou para que o mundo se enchesse de liquidez. Até a overdose. Primeiro, como vimos, a globalização implicou uma transferência de rendimentos mundiais para os países com taxa de poupança elevada, os países emergentes da Ásia, em virtude dos seus excedentes comerciais, e os países produtores de matéria-prima, com o aumento dos preços dos recursos raros. E agora os autores perseguem. Portanto, desde o verão de 2007, é reflexo fiel do estado de espírito dos banqueiros centrais, dando a prioridade absoluta à luta contra o abrandamento. Está decidida bem mais que o BCE a continuar a baixar as suas taxas de 5%, nós estamos a falar em 2007, antes da crise passar para 2% em março de 2008, e a reinjetar a qualquer preço liquidez para tentar travar a crise, exatamente aquilo que eu disse. Quando se está mergulhado numa tal crise, o primeiro objetivo é efetivamente acentuar fortemente o custo de refinanciamento, a fim de restaurar as margens dos bancos sobre os créditos em curso e, portanto, favorecer a reconstituição dos fundos próprios prejudicados pelas fortes provisões que foram obrigados a efetuar na tentativa de resolver a crise. Na sequência de cada crise, devido ao excesso de liquidez, a política monetária dos Estados Unidos consiste, pois, em fabricar a próxima crise. Uma crise fabrica-se a próxima. Portanto, enfim, o regulador não reagiu à inovação financeira, permitiu aos bancos titularizar maciçamente os créditos. Isto é, libertá-los dos balanços, estruturá-los e vendê-los nos mercados financeiros, contornando assim a relação dos rácios de capital. Não reagiu ao crescimento explosivo dos composites e outros veículos necessários à titularização, cuja maior parte não aparece nem no balanço, nem sequer fora do balanço dos bancos de investimento. Aceitou que os bancos emprestassem cada vez mais a quem pedia, ocorrendo riscos, e fechou os olhos quando os ativos estruturados construídos a partir desses empréstimos eram decretados de boa qualidade. Verifica-se em particular que os créditos subprime se desenvolveram muito, designadamente, no segundo semestre de 2006. Vejam bem quando é que isto tinha começado. Quando as taxas de incumprimento subiram, o preço das casas e a atividade da construção regrediram sem que os organismos de controle se manifestassem. Esta cumplicidade tácita de todos os agentes financeiros explodiu sob a pressão da crise do subprime em 2008. Meus amigos, está explicado. E para explicar tudo o que tem estado a acontecer até agora, sem falar da pandemia, portanto não estamos aqui a falar disso, isto é outra situação, nós vimos bem o que é que se estava a passar em 2016, 2017, já em 2018. Com Donald Trump, houve uma recuperação económica. Atenção, meus amigos, isso a comunicação social não fala. Eles não falam disso, eles não querem falar disso. E agora vamos ler aqui na página 92, 82 temos, portanto, a globalização, como eu falei, o suprime, e depois, no capítulo 4, excesso do capitalismo financeiro
de bolha em bolha, página 92. E vamos ler então essa passagem. A conjunção da redução do déficit externo dos grandes países da OCDE e da redução da parte dos bancos centrais na reciclagem dos excedentes dos países emergentes poderia então abanar a criação monetária mundial e, por conseguinte, o aumento da liquidez, como se o sistema tivesse programado para se autodestruir. Reparem bem. Porque quando a liquidez se retira, toda a gente sabe que os problemas estruturais voltarão à superfície se os países da OCDE não tiverem progredido no sentido de os resolver. Daqui até lá, o mundo não terá parado de correr de bolha em bolha, levado pelo fluxo de liquidez, pela avidez dos agentes do capitalismo financeiro. Uma doença tão seguidista como mortífera que a globalização alimenta